Peleja Júnior, que é doutor pela PUC de São Paulo, mestre em Direito pela UERJ e professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Também é juiz formado em Ismages e juiz de Direito aqui no 3º Juizado Especial na comarca de Cuiabá. Então, com sequência, passo a palavra ao doutor Antônio Peleja. Gerardo. Só um detalhe, doutor Antônio Peleja. Peço desculpas pela ausência da desembargadora Helena Maria. Ela está na posse no TRE, né, no Tribunal Regional Eleitoral, e desse motivo ela não pôde comparecer. Doutor Antônio Peleja, com o senhor. Perfeitamente, doutor Gerardo, muito obrigado. Né? É um prazer e uma honra estar aqui e também receber o Natel, que já foi apresentado. Tá? Natel, ele dispensa comentários, foi o aluno da Universidade Federal de Mato Grosso, é mestre pela Universidade Federal de Mato Grosso, e ele apresentou um tema na sua dissertação que tem uma estrita correlação com os temas discutidos aqui no nosso ambiente virtual e no Conselho Estadual, no Comitê Estadual de Saúde. O tema trazido a debate hoje será a efetividade do direito fundamental à saúde à luz do controle de políticas públicas, da judicialização moderada a instrumentos de macrojustiça. Muito interessante esse tema, macrojustiça. Por que é muito interessante? Em primeiro lugar, eu gostaria, antes de passar a palavra ao Natel, Natel, seja muito bem-vindo, no nosso ambiente virtual, eu queria fazer uma pequena introdução, Natel. Esse tema, nós que estamos no judiciário, nós discutimos muito, e essa é a finalidade, uma das finalidades do Comitê, né, Estadual de Saúde, é discutir essa temática no âmbito judicial, mas também no âmbito extrajudicial. Inclusive, no próximo mês, no mês de junho, nós teremos a reunião do Conselho, o Conselho da Magistratura, né, o nosso Conselho Nacional de Justiça, no âmbito da saúde. Nesse encontro serão discutidas várias temáticas. Nesse encontro serão elaborados enunciados que são direcionados aos juízes, em caráter recomendatório. Por quê? Quer-se uma maior amplitude e vertical dos juízes em relação a vários temas. Essa temática é uma temática bastante complexa, de várias nuances. Por quê? Porque ela envolve também ativismo judicial, judicialização da saúde. Nós não estamos falando de macrojustiça, nós estamos falando de judicialização da política na área da saúde. E eu indagaria, posteriormente, o senhor vai vai desenvolver o seu raciocínio, eu indagaria as soluções para as alternativas para que não haja essa judicialização da saúde. A macrojustiça, ou a discussão da saúde, a efetivação da saúde, realmente há uma efetivação da saúde fora do judiciário? Nós sabemos que o direito à saúde é um direito fundamental, está clausulado na nossa Constituição Federal. E à medida em que o Estado falha, e nós vemos atualmente, inclusive, uma intervenção no âmbito municipal da saúde, é um bom exemplo, à medida que o Estado falha, o Estado, a administração falha, o cidadão ele recorre ao judiciário. O judiciário, então, ele se vê premido pela judicialização da saúde, a resolver essas situações. E para resolver as situações, às vezes, ele exerce o ativismo judicial. O ativismo judicial ele seria uma atitude atípica, diferenciada do judiciário, para tentar resolver a situação. Já a judicialização são questões da ambiência política que são trazidas ao judiciário. Essas questões deveriam ser resolvidas no âmbito dos outros poderes. Mas essas fronteiras que delimitam executivo, legislativo e o judiciário, conforme o artigo 2º da Constituição Federal, elas estão mais maleáveis. Então, o judiciário ele entra como um ator fundamental nessa discussão. Às vezes, com uma configuração atípica, por exemplo, os enunciados de saúde.
as jornadas de saúde do Conselho Nacional de Justiça, os comitês estaduais de saúde, porque ele é chamado à discussão, ele também é um poder, ele também faz parte do nosso Estado democrático de direito. E como ele é premido, às vezes ele, no intuito de auxiliar, e efetivamente auxilia, ele adota determinadas funções atípicas. E no âmbito jurisdicional, ele é premido a decidir. Por quê? O judiciário é inerte. Tá? A inércia é uma das características da jurisdição. Uma vez provocado, o judiciário tem que decidir questões de saúde, questões da infância e diversas situações, às vezes, algumas das quais o ativismo judicial ele entra em cena. É um tema bastante discutido, porém pouco compreendido. Tá? Eu só quero destacar, doutor Natel, doutor Gerardo, que há algumas... Essa discussão é muito viva nos Estados Unidos, é muito viva aqui no Brasil, lá há muito mais tempo. Thayer foi um dos autores, em 1895, que era totalmente avesso a essa incursão do judiciário. Segundo a sua teorização, apenas questões escandalosas de inconstitucionalidade, nessas questões o judiciário poderia intervir. Depois nós temos duas outras correntes, do Bickel e do Cass Sunstein, que são correntes minimalistas, que dizem que o judiciário deve ter muito cuidado para adentrar em área atípica, em área diferenciada, em área de outro poder. Por quê? Primeiro, às vezes, pela própria falta de conhecimento vertical naquele tema, são temas bastante específicos. Por quê? Às vezes vai causar um melindre muito grande em relação aos outros poderes, às vezes em relação à própria sociedade. Então, esses autores, eles recomendam que se utilizem táticas de não decidir. Táticas de não decidir. Essa é uma corrente minimalista. O judiciário, ele seria mais passivo. Essa configuração era a configuração ali no pós-Constituição de 88. Aqui no Brasil, nós podemos citar o ministro Moreira Alves. Ele era muito passivo. A partir do momento que houve a evolução da sociedade, a partir do momento que o cidadão ficou consciente de seus direitos, começaram a multiplicar demandas. Por quê? Direitos fundamentais prestacionais, como a saúde, não eram efetivados. Direitos fundamentais prestacionais, positivos, como diz o setor da doutrina, eles não eram efetivados. Então, o cidadão, a cidadã, começou a provocar o Poder Judiciário. Então, houve essa avalanche de processos. E de lá para cá, desse marco temporal para cá, pós-Constituição, eu digo notadamente ali, próximo dos anos 2000, essa discussão, ela ascendeu no âmbito do Brasil. Então, os próprios ministros, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, STF, os juízes, no âmbito do primeiro grau de jurisdição, os tribunais locais, eles passaram a ter um protagonismo maior. O Poder Judiciário passou a ter um protagonismo maior. E diga-se de passagem, a bem da verdade, que esse protagonismo ele não é desejado. Ele é imposto pela necessidade de apreciação das demandas. Então, surgem essas discussões sobre o ativismo judicial. Há correntes diversas, há correntes de ativismo judicial, há correntes de minimalismo judicial. E a questão da saúde, doutor Natel, é crucial. E eu queria só levantar algumas questões. Primeiro delas, às vezes, os juízes, há parâmetros a serem seguidos, do Superior Tribunal de Justiça, de precedentes. Nós vivemos na época dos precedentes, entre aspas, precedentes vinculantes, Supremo Tribunal Federal, de acordo com o artigo 927, notadamente os 3 primeiros incisos, as ações abstratas, as súmulas vinculantes, os recursos repetitivos, tanto extraordinário quanto especial. Os juízes, essa nova leva de juízes, essa nova leva está muito antenada com os precedentes. Então, o STJ, como uma corte de vértice, uma corte de precedentes, ele vai prolatar esses precedentes
cujas ratio decidendi, cujas razões de decidir são observadas pelos juízes. Tá? Então, as cortes de vértice são fundamentais. E o ACJ, ele expediu vários precedentes, vários julgados com força de precedente, com força vinculante, em vários temas. Questão de medicamentos de alto custo, questão de verificar a inserção ilícita da Anvisa, questão de verificar se, apesar de não estar na lista de Anvisa, eles estão sendo recomendados. São vários precedentes, inclusive do Supremo, que os juízes analisam. Mas veja bem, que vamos supor uma hipótese para lançar as perguntas. Às vezes, pode acontecer de um juiz, de uma juíza, ele deferir uma medicação de alto custo, para o município. O município, às vezes, ele não tem essa capacidade de arcar com aquele valor. E veja bem que a questão do tratamento de alta complexidade seria da União. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal suspendeu várias ações para discutir a legitimidade passiva da União para figurar no polo passivo de demandas de alta complexidade, no rol dos casos que o ministro relator ele dispôs. Então, mas vamos supor que uma comarca, a medicação seja ou não na lista da Anvisa, mas há um gasto numa comarca pequena, mesmo uma comarca no município, não digo a comarca em si, mas no caso o município. O município ele não conseguiria arcar, mesmo o Estado ficaria de alto custo. Esse dinheiro, essa verba que sai dos cofres, porque não há mágica, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Esse dinheiro ele sai do SUS, da saúde como um todo, do Sistema Único de Saúde, ele desloca-se para atender aquele cidadão que ingressou no judiciário. É prejudicial? Ele poderia resolver de outra forma? A macrojustiça ela é eficiente de maneira a resolver essa situação? Essas são algumas pontuações que eu gostaria de levantar, doutor Natel. Gostaria, se possível, houvesse a abordagem dessas temáticas do fortalecimento das políticas públicas, a questão da normatividade do direito à saúde, as ações prestacionais e, principalmente, as políticas públicas e controle. Porque você é auditor do Tribunal de Contas Estadual. Então, o senhor tem vasta experiência nesse tema. Por isso, eu levantei essas questões. Passo agora a palavra a Vossa Excelência, foi meu aluno na graduação, infelizmente no mestrado eu acho que nós nos encontramos, doutor Natel, mas eu passo a palavra com muita honra, vou dizer que o professor está muito feliz da sua participação aqui no nosso webinário, tá bom? Então, passo a palavra, muito obrigado. Sou eu, né, professor? Vamos lá. Professor, eu que agradeço, a honra é toda minha, por estar atendendo esse seu convite, que para mim é muito especial, e encaro esse convite como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, e nós sabemos que o conhecimento ele é construído e desconstruído a todo momento, principalmente na área do direito, né? O direito é uma ciência dinâmica e, nesse momento, mais do que nunca, né, a gente acabou de ver aí, de enfrentar uma situação pandêmica e foi criado o tal direito provisório para atender demandas dos municípios, principalmente, criando-se uma legislação temporária na área de licitações e contratações públicas. Olha só como o direito é tão dinâmico e está relacionado ao contexto fático o tempo todo. Eu aproveito nesse começo também para parabenizar a SMAGES, na pessoa da desembargadora doutora Helena Ramos, do professor e juiz de direito Gerardo Humberto, a quem agradeço também pela
pelo convite, pela oportunidade. Parabenizar a escola nesse processo evolutivo de construção do aprendizado, do conhecimento, e isso é fundamental para que todos nós saiamos, né, do marasmo, da falta de conhecimento e possamos crescer cada vez mais. O professor Antônio Peleja, uma referência para mim, não só como professor, mas como magistrado, foi fundamental no meu processo de conclusão na dissertação, apresentou contribuições essenciais, não só no dia da defesa, participou da minha banca como membro, mas também no texto da minha dissertação, principalmente no conteúdo e até questões gramaticais, né, professor? Dificilmente um membro de banca vai tão a fundo para contribuir com o aluno que está ali fazendo aquele exercício de defesa, e o professor me deu essa honra de contribuir nessa magnitude. Toda a gratidão ao professor Antônio Peleja. Bom, em relação ao tema que nós trazemos para o compartilhamento nessa manhã, é um tema muito caro para o nosso país, para a nossa ordem jurídica, tratar da efetividade do direito à saúde, pensando em controle de políticas públicas. Então, o que eu faço nessa manhã é trazer para a discussão, para o aprendizado, a valorização e o fortalecimento dessas políticas públicas de saúde, cuidadas e aperfeiçoadas por um controle que propicie um ambiente, né, com maior efetividade do direito à saúde, em uma perspectiva de macrojustiça. Por isso, me permitam dividir com vocês algumas breves anotações que fiz, até para que possamos otimizar o nosso tempo, abrir para o debate ao final, né? Em uma temática, como disse o professor Peleja, tão relevante e eu diria que sempre atual, né? Sempre polêmica às vezes. Então, de início, eu já quero reafirmar, não haveria necessidade, mas é importante demarcar que o direito à saúde é um direito humano, fundamental e social. Tem uma estatura constitucional no nosso direito, representa um bem jurídico essencialmente prestacional, ou seja, deve ser protegido, tutelado pelo Estado com efetivo implemento de políticas públicas. Eu diria que com a participação de toda a sociedade, pensando naquele viés de solidariedade social, né, o que já está totalmente explicitado na Constituição Federal. Então, quando eu utilizo na temática de hoje o termo efetividade para o direito à saúde, eu estou indicando a eficácia social, em outras palavras, que é pensar nesse direito fundamental, não só como um direito de defesa e abstenção do Estado, né, que o Estado não pode atrapalhar, prejudicar o seu implemento, mas principalmente um direito à prestação e proteção por meio de condições reais, condições materiais, e aqui nós lembramos do tal da igualdade material, que é ler a nossa Constituição, que diz saúde como um direito de todos, mas que isso não aconteça somente no texto da lei. Importante dizer, meus amigos, o texto constitucional e a normatividade vigente da nossa legislação ordinária na área sanitária são referenciais e exemplares até para outros países. Todavia, nós sabemos que ainda a aproximação com a realidade social ainda não é ideal, né? Historicamente falando. Nas palavras do ministro Barroso, há necessidade de se conceber uma maior aproximação entre o dever ser normativo e o ser da realidade social. Eu diria, aproveitando-me dessas palavras, que é pensar em otimização da lei, né? Propiciando o que o Konrad Hess, que é um jurista alemão, defende, que é a força normativa constitucional, ou seja, otimizar o que já está previsto na Constituição Federal. Se nós pensarmos em um caso prático recente, nós temos a pandemia, ainda com consequências, né, palpáveis ainda, atualmente, e ficou evidenciado com a situação pandêmica
mais uma vez, né, esse distanciamento entre a norma jurídica e a tão almejada eficácia social do direito à saúde. Eu diria que a saúde física e saúde mental. Nós temos situações aí comprovadas do estrago que foi feito na saúde mental de muitas pessoas, não só por terem que ficar isoladas, mas porque contraíram a doença, né? Então, nós falhamos nesse período mais pesado, falhamos na gestão, falhamos na execução e falhamos no controle. Eu digo nós, sociedade, gestores políticos, agentes públicos especializados, poderes políticos como um todo. Cabe enfatizar aqui que conceber essa eficácia social pretendida ao direito à saúde não significa, então, somente comprar medicamentos ou vacinas em políticas públicas próprias, como foi feito, mas, principalmente, comprar de forma eficiente, para que não haja falhas na alocação, né, desses medicamentos, ou desperdício, como a gente vê frequentemente no noticiário. E aqui eu cito, recentemente, né, vi no noticiário, não sei se vocês viram, um relatório da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle do nosso Parlamento Federal, apontando um prejuízo de mais de 2 bilhões com medicamentos e vacinas no almoxarifado central do Ministério da Saúde, lá em Guarulhos, evidenciando, então, a falta de articulação entre os processos de compra e a logística do governo, né, e as necessidades da população. Uma falha gravíssima de gestão nesse último governo. É claro que aqui a gente pode até suscitar interesses políticos por trás da notícia, por trás da atuação dessa comissão, mas a verdade é que a situação aconteceu e o desperdício ocorreu por conta dessa ineficiência de gestão, ineficiência política, ineficiência na aquisição de medicamentos e alocação desses insumos. E aí, sem medo de errar, fica evidente, então, que nós temos uma limitação gravíssima à eficácia social tão pretendida, principalmente quando ocorrem essas aquisições públicas emergenciais de insumos. Na pandemia, exemplo dos respiradores, né, para enfrentamento das consequências da Covid-19, e logo depois foi percebido que alguns equipamentos foram adquiridos em total incompatibilidade com a realidade hospitalar e com a capacitação de recursos humanos lá no município, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos especialistas, e isso aconteceu bem perto de nós, aqui em Mato Grosso. O tribunal atua no caso, apontou a situação irregular e está monitorando as correções que foram solicitadas, além da aplicação de sanções. Sobre a eficácia social, é importante citar aqui o Eduardo Bittar, que é um jurista e filósofo brasileiro. Ele diz que há uma crise de eficácia no Brasil, revelando que há um abismo entre a legalidade, entre a normatividade, né, e a realidade fática. E aí, diante desse prospecto de crise eficacial, é que eu trago aos senhores, nesta manhã, aos holofotes, né, trago à luz o controle das políticas públicas de saúde para o enfrentamento do problema da valorização excessiva da validade formal em detrimento da dimensão da eficácia do direito à saúde. A finalidade, então, é dar vez e voz a instrumentos com potencial de oferecer resposta, pelo menos satisfatória, a essas mazelas sociais sanitárias históricas no Brasil. Mas por que dar ênfase ao fortalecimento das políticas públicas e seu controle? É justamente, senhores, pensando nessa eficácia, nessa efetividade do direito à saúde pela macrojustiça. E aqui eu trago palavras do Ronald Dworkin, na questão conceitual, que é um filósofo e jurista americano, dizendo que as políticas públicas têm natureza não só política, mas jurídica, representando um terceiro padrão normativo. Olha que interessante. Então, nós pensamos aqui, pela fala de Dworkin,
nós pensamos na atuação, então, não só de gestores políticos, mas também de operadores do direito, de toda a ordem, né, que militam na área sanitária, e pensamos num padrão, num terceiro padrão que complementa as regras, as normas e os princípios não só da Constituição Federal, mas da legislação ordinária na área do SUS, principalmente. Então, nós sabemos que, por conta de ser um terceiro padrão normativo, nós trazemos à luz que as políticas públicas, elas vinculam o Estado por meio de objetivos bem claros, destinados a prestações materiais sociais, e são elas vocacionadas a satisfazer o interesse coletivo. Daí a minha proposição de eficácia social pela macrojustiça na área da saúde. Quando eu falo em macrojustiça, aqui caberia até um tratado, né, uma tese de doutorado sobre o tema, mas, a grosso modo, é para me referir à efetividade do direito à saúde pelo atendimento às carências sanitárias de forma mais coletiva, abarcando os grupos ou a sociedade como um todo, priorizando-se a eficácia de ações e serviços que aí estão previstos para o Sistema Único de Saúde, a exemplo da vacinação em tempos de endemia e pandemia, e estratégias de saúde da família. Aí sim pensar nessa situação macro, nessa situação coletiva. Ou seja, significa não prestigiar somente a microjustiça, que é o que acontece muito no Brasil, valorizando-se excessivamente, né, demandas individuais para acesso a medicamentos, consultas emergenciais, tratamentos especializados. É aquele dilema, né, entre fazer justiça no caso concreto individual, mas, por outro lado, propiciar a injustiça no sentido mais amplo. Essa é a discussão que nos fomenta a trazer a macrojustiça para esse debate. Na prática, então, o atendimento prioritário de demandas individuais no Poder Judiciário, ainda que necessário, eu entendo, pode aparentar uma otimização do direito social à saúde, mas pode significar também um efeito contrário em alguns momentos, no sentido de enfraquecer as políticas públicas, que, na sua essência, possuem maior alcance social, desprestigiando, nós sabemos, grupos mais vulneráveis e mais carentes, que ficam à mercê do atendimento excessivo de demandas individuais. Então, esse fortalecimento que defendo do controle das políticas de saúde tem um intuito principal e evidente de preservar, né, e dar vez a normas aí estabelecidas no nosso ordenamento, metas estabelecidas em diferentes políticas de saúde, para coibir desvios, ilegalidade, em um cenário brasileiro histórico, todos nós sabemos, que nos revela, senhores, problemas limitadores e marcantes. Aqui eu posso citar a insuficiência, ineficiência das políticas vigentes, a precarização do SUS, o diálogo institucional insatisfatório ainda, a corrupção, o controle interno lá na administração pública, que ainda é deficitário. Mas como deve ser esse controle pretendido? Qual sua natureza para uma quantidade tão significativa de políticas públicas sanitárias que aí já existem, né? Aqui eu posso citar política pública para assistência farmacêutica, regulação assistencial, atenção básica, atenção oncológica, qualidade de mamografia, estratégia de saúde da família, imunizações, política de controle da AIDS, política voltada a transplantes, política de controle do tabagismo. Olha só, são muitas políticas sanitárias já vigentes, e eu aqui defendendo um melhor controle dessas políticas, e conforme as palavras de Niklas Luhmann, que citei na minha dissertação, um sociólogo alemão, ele fala que esse controle ele tem que ser permanentemente um exame crítico e transformador dos processos decisórios estatais, como um instrumento mais dinâmico para não só apontar defeitos, mas propiciar caminhos de mudança. Olha que interessante. E nós temos, meus amigos e amigas, na ordem jurídica brasileira, um ambiente constitucional e legislativo, eu diria, já permissivo
e favorável para colocar essa doutrina do Luhmann em prática, né? Porque o nosso Estado democrático de direito apropriou-se da teoria dos freios e contrapesos, que é o check and balance, por meio de um sistema de controle que abarca não só o poder judiciário, mas também os poderes políticos e órgãos independentes. E aqui eu posso citar os tribunais de contas, o Ministério Público, por exemplo. Então, esse sistema de controle, do qual o Poder Judiciário também faz parte, já tem campo na saúde definido para atuar, né? A exemplo da previsão normativa de ações, serviços de saúde, aplicação mínima de recursos na saúde, um sistema único de saúde que tem que ser, né? Se não é, pelo menos está previsto que tem que ser integral, descentralizado, racional, eficiente e democrático. Então, veja, que vislumbrando esse sistema de controle previsto na nossa democracia, no nosso Estado, que eu entendo que a judicialização da saúde, incluindo o controle de políticas públicas, ainda que necessário, deve ser moderado, eu digo moderado, no sentido de não ser utilizado como o único caminho para a solução, haja vista que existem outros instrumentos de controle não judicial que podem também propiciar a tão pretendida eficácia social por meio da macrojustiça. Nós sabemos que o controle jurisdicional é inafastável pela nossa Constituição Federal, o que alcança as políticas de saúde também. Principalmente, aqui eu referencio, com fundamento no fortalecimento do regime e instituições democráticas e também na litigiosidade de interesse público. Então, por conta desses dois argumentos fortíssimos, é que eu concordo com o controle judicial das políticas públicas, né? Mas não podemos negar que ainda há uma cultura excessiva da judicialização da saúde, principalmente a título individual, né, pleitos individuais, em detrimento, eu diria, desses outros controles, dessas outras formas de controle, que por vezes até mais próximos do implemento dessas políticas de saúde, lá no município, que é o ente federativo mais próximo de nós, cidadão, principalmente no que tange a área sanitária. Assim, eu estou defendendo nesta manhã, como fiz na minha dissertação, uma moderação judicial, não no sentido de interferência no judiciário, tá? Mas como consequência de uma atuação integrada desses componentes do sistema de controle no Brasil, incluindo o controle interno da administração pública, o controle político, o controle social, o controle externo e o controle também judicial. E, na prática, quando necessário, então, judicializar-se uma política pública de saúde, eu entendo que deve haver uma certa ponderação por parte do magistrado ou do colegiado, da corte, no julgamento, né? No sentido de haver um compartilhamento, né, de informações com os gestores políticos e gestores públicos e o judiciário, de forma que o judiciário dê um feedback para o gestor político, gestor público, fazer as correções necessárias, visando lá no município, principalmente, um melhor planejamento e uma alocação mais racional de recursos. Aqui já fazendo um adendo ao que o professor Peleja falou sobre a questão dos recursos, né, a questão da reserva do financeiramente possível. Essa atuação compartilhada do judiciário e a gestão pública e política poderia apontar correções nesse sentido. Além disso, essa atuação mais ponderada do judiciário deve adotar parâmetros mais racionais para não comprometer a atuação, a deliberação mais social do poder político e da participação da comunidade. E aqui eu cito o próprio STF, que algumas decisões têm dito que deve haver do judiciário uma avaliação de toda a conjuntura econômico-financeira do ente federativo e dos riscos que possam prejudicar a racionalidade.
Então, essa atuação do judiciário tem que se dar com base na omissão estatal, comprovada, né? Na prestação deficiente e na demonstração de que os recursos públicos existentes já foram devidamente mobilizados e, ainda assim, ocorreu um déficit de eficácia social naquela política de saúde. Então, nós podemos também falar, a partir da moderação, da ponderação, e o professor Peleja já fazia essa referência anteriormente, pensando em uma atuação mais minimalista, eu diria que autocontida, no controle judicial dessas políticas, em que o magistrado, o colegiado, vai declarar inconstitucionalidade em situações evidentes, prezando mais pelas regras do que princípios, e decidindo somente quando houver maior discussão, maior consenso em torno daquela política pública avaliada, adotando, então, decisões, sentenças menos amplas, evitando dizer mais do que o necessário. Eu diria que aqui nós temos alguns elementos, que vão propiciar o que o professor Peleja citou aí, que é o ativismo judicial, e eu acrescentaria, professor, nessa nomenclatura, o ativismo judicial saudável, né? Que é aquele com menos interferência política, eu diria, do judiciário, respeitando a atuação mais democrática, os controles mais políticos. E aí defendo ainda que reiteradas demandas individuais que, por hora, cheguem no judiciário, referentes a uma mesma política de saúde, por meio desse ativismo, o judiciário pode fazer um controle da política que inclui aquelas demandas individuais, né, a partir desse ativismo judicial saudável. Em sentido contrário, nós sabemos que o ativismo judicial não saudável, ele ocorre quando há o uso político da corte para avançar no mérito pertencente à seara da escolha do gestor público ou do legislador. Quanto a essa temática, eu recomendo a leitura de um artigo do professor Dr. Peleja e da desembargadora Maria Erotides sobre o ativismo judicial como um fenômeno mal compreendido, em que eles fazem referência à pandemia que enfrentamos, por exemplo, defendendo que a inação do Poder Executivo, ou a insatisfação, né, com as medidas urgentes que foram adotadas, conduziu à força o Poder Judiciário para a arena enfrentada, implicando em decisões taxadas, então, de ativismo judicial. Vale a pena essa leitura. Com essa atuação, então, mais moderada, no controle judicial das políticas de saúde, a minha pretensão é fortalecer e valorizar o sistema de controle constitucional como um todo e diminuir a sobrecarga de demandas individuais lá no Poder Judiciário, chamado de boom, né, a explosão da litigação. Além disso, a efetividade e a eficácia de instrumentos de controle não judicial podem também significar uma sindicabilidade judicial de políticas de uma forma mais pontual, mais racional, mais ponderada, uma preservação da legitimidade democrática, o respeito à atuação mais política, à participação social e até medidas consensuais administrativas. Então, eu proponho uma valorização desses instrumentos de controle já previstos na Constituição e na legislação ordinária, de alcance coletivo, direcionados à macrojustiça, que, por consequência, eu entendo que irá moderar o controle judicial, possibilitando até pensarmos em desjudicialização da saúde. Por que não, né? Dessa forma, a judicialização, principalmente em demandas individuais, ela é necessária, mas terá um forte aliado, né? Pela condução dos poderes mais políticos, pela participação democrática e pelo efetivo controle não judicial. Então, eu encerro aqui apresentando rapidamente alguns exemplos de instrumentos que nesta manhã eu estou cogitando. Posso citar, por exemplo, o controle pela participação social, como já havia dito, a consensualidade lá na administração pública, auditorias operacionais e mesas técnicas
no âmbito dos tribunais de contas e o controle interno mais efetivo lá na administração pública. Então, rapidamente, comentando sobre cada um, o controle social pela participação popular, que ainda é um sonho, né, de acontecer de fato, nós sabemos que é uma ferramenta fundamental no nosso Estado democrático, social de direito, principalmente nessa relação entre governantes e governados, com destinação, com vocação para fortalecer a cultura da nossa responsabilidade social e solidária. Valoriza por demais a democracia participativa e permite uma discussão permanente, né, do cidadão, lá no município, principalmente, no entorno dessas políticas de saúde. Pelo nosso ordenamento, esse controle pode acontecer com a efetivação de mecanismos que já estão aí previstos, como os conselhos municipais de saúde, o orçamento público participativo e audiências públicas, o controle local das contas dos municípios, e nós, cidadãos, precisamos mais atuar nessas audiências, nesse controle local das contas do município, que são julgadas pela Câmara Municipal, apreciadas pelo Tribunal de Contas, mas julgadas no momento final pelas câmaras municipais. E as denúncias também que podem ser feitas aqui, por exemplo, no nosso Tribunal de Contas de Mato Grosso, que também tem uma ouvidoria para ouvir as denúncias postuladas pelos cidadãos. Sobre o controle das políticas de saúde pela consensualidade, eu posso fazer referência aqui às conciliações e mediações que já acontecem em alguns municípios do Brasil, alguns estados, entre o gestor público, o gestor político e aqueles que são alcançados pelas políticas de saúde, permitindo um diálogo, né, mais pacífico e responsável, com resultados já conhecidos, muito mais imediatos do que no próprio judiciário, o que tem uma tendência de contribuir, desestimular a cultura da judicialização. É um controle, eu diria, que prestigia, né, o princípio constitucional da eficiência tão almejada lá no artigo 37, e pode auxiliar também o próprio controle interno do município, do Estado, e o controle social pela participação popular. E, de forma alguma, esse controle vai afastar o controle judicial, que vai atuar depois que essa consensualidade não der certo. Pelas auditorias operacionais que eu falei, o Tribunal de Contas, que é um órgão autônomo e independente, com competência especial, né, para julgar contas públicas, ele vai realizar o controle das políticas de saúde de uma forma essencialmente técnica, por meio de auditoria, prezando pela macrojustiça, né, porque lidando com as políticas de saúde, pensando no todo, no município, é pensar na macrojustiça. E isso não depende de provocação, de uma demanda, como acontece no âmbito judicial. É uma competência do Tribunal de Contas. Essas auditorias prezam não só pelo cumprimento à lei, né, mas preza por uma legalidade mais substantiva, que é pensar na economicidade, por exemplo, numa política de medicamentos, pensar na eficiência, na eficácia, resultados, né, efetividade da política e equidade entre os munícipes. Eu cito aqui o nosso Tribunal de Mato Grosso, que tem auditorias operacionais já realizadas em política de saúde, vocês conseguem isso acessando no nosso site, né? Auditorias essas que implicaram em determinações e recomendações para aqueles municípios que, neste momento, estão sendo monitoradas para ver se o gestor deu solução a elas. Importante ressaltar que, além das auditorias, o Tribunal de Contas criou recentemente, normatizou a mesa técnica, que é algo que o judiciário já faz por meio da conciliação, mediação, arbitragem, né? O tribunal também utiliza a conciliação para fazer um estudo, visando uma solução conjunta lá com o gestor político, com o prefeito, o secretário de saúde, estudando uma solução conjunta, né, sobre um tema controvertido, em uma política específica, para dar solução, encaminhamentos. Veja que é uma atuação pedagógica antes mesmo de avaliar as contas daquele município, para não ter que punir depois. É um instrumento jurídico, eu diria, que realiza um controle externo mais rápido, mais preventivo e, principalmente,
cooperativa. E, por fim, senhores, já encerrando a minha participação, eu faço referência ao controle interno lá na administração pública, que existe há muito tempo. Nós temos lá servidores, na maioria dos municípios, concursados, capacitados para tal, e é um instrumento de índole, né, constitucional, com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas e resultados dessas políticas de saúde, né, também, que pode ser um controle menos legalista e mais gerencial, voltado para resultados, para zelar pela boa administração, né, nomenclatura muito usada no momento, para combater o desgoverno, que é histórico no Brasil, o tal da politicagem, e utilizar-se menos o poder judiciário vai ser meramente uma consequência disso, sem jamais afastar o controle jurisdicional. Eu concluo, então, professor Peleja, professor Gerardo e todos os participantes, afirmando que a defesa por um controle de políticas públicas à luz de instrumentos não judiciais, já previsto na nossa Constituição, né? E a partir dessa moderação judicial, como uma forma de contribuir com a eficácia do direito à saúde, nas palavras do Bobbio, né, que é um filósofo, historiador italiano, ele diz que não se trata mais de saber quais são e quantos são os direitos, mas qual a sua natureza e o seu fundamento, para saber qual o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar de solenes as suas declarações, normativamente falando, né, eles não sejam violados. O professor Peleja fez alguns questionamentos no começo, mas acredito, professor, que a minha fala já respondeu, por exemplo, quais seriam as soluções, quais seriam alguns instrumentos alternativos ao controle judicial. O senhor perguntou também se há a efetivação do direito à saúde fora do judiciário. Eu diria que sim, por meio desses instrumentos, sem jamais afastar esse necessário controle jurisdicional. Sobre os enunciados de saúde, que o senhor fez referência, acho sensacional, já usei muito em meus pareceres, em meus relatórios, enunciados, usados, aplicados no judiciário, e aqui eu suscito uma possibilidade, professor, no sentido de que alguns enunciados pudessem abarcar essa atuação interdisciplinar do controle judicial com essas outras formas de controle, visando essa eficácia do direito à saúde pela macro-justiça. Olha só que interessante. A questão da reserva do financeiramente possível, que o senhor cita, eu entendo que naqueles municípios de pequeno porte, não são poucos, viu, professor, que têm uma baixa arrecadação de impostos locais, dependem muito de recursos financeiros advindos do Estado, por meio do IPVA, né, da próprio imposto de renda, recursos da União, e pelo Pacto Federativo isso não pode deixar de acontecer enquanto existirem esses municípios mais deficientes financeiramente. E quando o município não tiver condições de atender a demanda judicial, que bate à sua porta, né, com necessidade de um medicamento de alto custo, o Estado, entendo eu, tem que participar naquela mesma política pública, complementando aquele recurso ausente. Acho que era isso, professor. Espero ter contribuído nessa minha participação e permaneço aqui à disposição. Ok, Natel. Excelente explanação. É um tema, Natel, bastante... Doutor Geraldo, me permite a palavra? Sim, claro, claro. Ok. É um tema, Natel, bastante complexo, né? Porque você abordou diversas temáticas. Abordou, por exemplo, a cultura da sentença que está implantada em nossa sociedade. O Brasil, ele é excessivamente, vamos dizer assim, litigioso, nos termos de levar o litígio judiciário. Vários doutrinadores, Kazuo Watanabe e outros, tratam do tema acerca dessa excessiva cultura da sentença
e que nós devemos transformar na cultura da conciliação, na cultura da mediação, para que os chamados tribunais multiportas, e essa nomenclatura vem lá desde os Estados Unidos, na década de 60 do século passado, foi lançada esses tribunais multiportas, a mediação, a conciliação, a arbitragem, a negociação, e fora os métodos híbridos. E nos Estados Unidos foi uma apresentação que começou com um artigo científico e foi incorporado pelos poderes públicos, né, que foi incorporada pelos poderes públicos, notadamente no Poder Judiciário. E houve essa grande invasão, vamos dizer assim, no judiciário norte-americano, né, que se tornou um paradigma de mediação e conciliação. Mas, recentemente, houve reformas mais profundas, mas com a finalidade não de modificação cultural, mas a finalidade de reduzir os próprios custos do judiciário em relação ao número de ações. A finalidade era reduzir o número de ações, mas, enfim, ou dar uma solução mais rápida. Mas, enfim, eu quero dizer o seguinte, que é uma questão cultural. E a cultura, ela não muda de abrupto. A cultura, ela vai mudar com a discussão, com a conscientização, com a realização de webinários, com a participação popular. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, achei muito interessante esse tema. Você fez uma alusão a uma atuação compartilhada da gestão pública no judiciário. A advogada Serli Marcondes, ela defendeu a dissertação de mestrado dela na Universidade do Estado do Rio de Janeiro agora, inclusive com nota máxima, e ela trabalhou o tema do processo estrutural, nas grandes demandas, nas demandas complexas. E, tal qual você fez uma pontuação, ela defende esse processo estrutural dialógico que haja uma efetiva participação popular. E isso deve se dar de várias maneiras, você citou algumas. E, notadamente, a participação popular pela realização de audiências públicas, pela realização de conciliação, tentativa de conciliação, tentativa de mediação. Então, assim, o processo estrutural é para que haja uma mudança estrutural em temas sensíveis, em temas complexos. Essa é a finalidade. Eu cito como paradigma a sentença T25 da Corte Constitucional da Colômbia, que versava sobre o deslocamento forçado. De início, a Corte colombiana ela proferiu uma decisão e viu, depois de alguns anos, que essa decisão não estava sendo cumprida. Por quê? Pela dificuldade. Então, houve foram congregados os principais atores do executivo, notadamente, do judiciário, notadamente, porque uma decisão não pode ficar com uma mera folha de papel. Uma decisão sem eficácia, ela torna em descrédito o Poder Judiciário. E eu me refiro lá à Corte da Colômbia, mas é uma situação que pode ser abrangida em nível mundial. Então, o Judiciário colombiano, a Corte Constitucional colombiana, lá eles têm uma Corte Constitucional específica, eles chamaram os demais players responsáveis pela resolução daquele problema e fizeram rodadas de discussão tentando efetivar no sentido de efetivação, no sentido de dar efetividade prática àquela decisão. E foi o que o doutor Natel fez a pontuação. Fez a pontuação no sentido da participação, no sentido de compartilhamento do judiciário para o gestor público, para o gestor político, e lançou também o controle social pela participação popular, denúncias ao Tribunal de Contas, controle das políticas de saúde, pela mediação, pela conciliação extrajudicial. E note-se bem que o Natel prega é justamente que haja uma desjudicialização da saúde, um deslocamento, para que o judiciário não fique tanto assoberbado. Ali na esteira de Habermas, que essas discussões tenham uma maturidade política e que a sociedade ela saiba resolver com os atores políticos essas situações. É que Bormaus fala no judiciário como superego da sociedade, que aquele judiciário paternalista, aquele judiciário que vai dar resolução a tudo. Não. Na esteira de Habermas, vamos trazer os players, a sociedade, fora daqueles poderes constituídos, legitimamente constituídos. A sociedade é um player também e é responsável para trazer essas resoluções. Mas sem esses atores fundamentais, sem esses atores que estão
que constitui os poderes públicos é muito difícil, porque essa maturação social ela é uma questão cultural, ela passa por diversos fatores. Então, é bastante pertinente, Natel, tanto a questão do controle social pela participação popular, o controle das políticas de saúde pela consensualidade, as auditorias operacionais e mesas técnicas. Tá? E o que o tribunal, como um órgão, né, entre aspas, órgão, como um ente, inclusive pedagógico, porque no interior nós sabemos que muitos deslizes são feitos não com dolo, mas por culpa, né? Por falta de uma verticalização, né? Do entendimento de temas. E por isso que é bom essa faceta técnica, operacional, pedagógica, realizada pelo tribunal, muito importante. É por isso que são muito importantes as discussões das jornadas de saúde dos conselhos de justiça, as discussões na formulação de enunciados, o doutor Natel falou que utiliza de vez em quando, a utilização, a desembargadora Helena Bezerra fez, inclusive, a proposição de uma jornada estadual de saúde. Nós vamos ter, dia 15 e 16 de junho, nós vamos ter jornadas nacionais de saúde, Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Contas, foi convidados, auditores convidados, né, diversos players convidados, né, saúde suplementar convidados, atores, prefeituras, governo estadual. Por quê? É um evento nacional, um evento que vão sair proposições, haverá oficinas de trabalho em 5 salas diferenciadas, tudo isso capitaneado pela desembargadora diretora da SMAGES, a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos. Tá? E eu e o Gerard também estamos, junto com o CNJ, a decidir a estruturação, tá? E nesse evento haverá discussão desses temas e todos estão convidados. Mas essa questão da atuação pedagógica passa também pela realização de diversos seminários, por isso que é importante, doutor Gerardo, esse webinário capitaneado por Vossa Excelência para a discussão desses temas. Eu finalizo a minha fala aqui só parabenizando o Natel, uma discussão bastante verticalizada, discussão profunda, discussão essencial e necessária, porque somente assim nós iremos modificar a cultura da nossa sociedade. A cultura não se modifica de abrupto, não estamos falando de revolução, mas uma modificação cultural. Movimentação cultural, movimentos culturais, eles demandam tempo e conscientização. Finalizo minhas palavras e passo ao doutor Gerardo para que utilize a palavra, finalize os trabalhos. Obrigado. Bom dia a todos. Natel, parabéns, né, pela fala. A questão cultural que foi pontuada pelo colega doutor Peleja, do viés cultural, especialmente o foco, na verdade, na decisão jurídica, na administração do Estado, partindo ali da obra do Sérgio Buarque de Holanda, passando pelo Gilberto Freire, pelo Darcy Ribeiro, como que esse viés cultural ele impacta na construção da decisão judicial. Como é um tema muito complexo, eu vou deixar aí para uma outra oportunidade para a gente discutir um pouco mais sobre isso. Aqui o que eu vejo, e era o ponto que eu pretendo tocar, é entender que, às vezes, a melhor decisão judicial, penso eu adoto uma linha minimalista, a melhor decisão judicial é a não decisão, mas a não decisão no sentido de não decidir, não decisão numa perspectiva de reconhecer que a melhor decisão foi aquela tomada por um órgão técnico, seja ele um tribunal de contas, por exemplo, ou no caso da incorporação de uma nova tecnologia pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, que é o CONITEC, entampada ali pelo Ministério da Saúde. E aí, um exemplo concreto, um caso que ocorreu ano passado. Nós tivemos um medicamento, né, para uma doença chamada fibrose pulmonar idiopática, o medicamento é Exilato de Nintedanib. Esse medicamento, ele foi avaliado pela CONITEC, e de acordo com a Lei 8.080 de 90 do SUS, quem é responsável pelo processo de incorporação de novas tecnologias no SUS é o Ministério da Saúde, assessorado pela CONITEC. A CONITEC, então, avalia esse medicamento
chega à conclusão de que não existem evidências científicas de que esse medicamento, de fato, funciona para essa doença. Claro, tem todo um estudo científico, mas, ao fim e ao cabo, a conclusão foi essa. E o Ministério da Saúde, então, decide por não incorporar esse medicamento no âmbito do SUS. E, posterior a isso, inúmeras ações judiciais pleitearam o fornecimento desse medicamento. Como, então, um controle judicial dessa política pública? Houve uma política pública que decidiu pela não incorporação do medicamento. Eu tenho pensado muito sobre isso, passando ali pelo Hart na questão da zona de penumbra, pelo Dworkin na questão do juiz Hércules, pela posição originária dos rols, e chega à conclusão de que é necessário que existam parâmetros mínimos de revisão de política pública. Não que o Poder Judiciário não possa rever uma política pública de não incorporação, mas que existam regras muito claras naquilo que pode ser revisto. O Judiciário não pode desconstruir uma política pública, nesse caso de não incorporação, com base apenas e tão somente, na minha opinião, de um relatório médico, um médico que assiste o paciente dizendo que aquele medicamento é naquele caso, porque pode, inclusive, no futuro, gerar uma responsabilidade civil do próprio Estado, por fornecer um medicamento, não havia evidência científica, e não sabemos a consequência desse medicamento a longo prazo. Responsabilidade civil do Estado em sentido amplo, mas no próprio médico. Penso, em linhas gerais, que a revisão de política pública é na avaliação do processo de incorporação. Entender, por exemplo, se esse processo foi público, entender se o processo foi democrático, e entender se o processo seguiu o regramento legal da matéria. No caso concreto, o regramento de análise de evidência científica é devidamente obedecido. Se isso ocorreu, penso eu, o judiciário deve adotar uma postura minimalista e respeitar a decisão do órgão técnico. De uma forma em relação a deliberações tomadas pelo TCE. O TCE deliberações técnicas, complexas em certas questões, que nós precisamos compreender as suas razões de decidir do aspecto técnico, e se ali obedecida a legislação, essa decisão ela deve ser respeitada, exatamente por uma postura de menor interferência do judiciário. Claro, a minha fala aqui em linhas gerais, sem entrar em detalhes, mas concordo com a pontuada inicialmente pelo Antônio Peleja, pelo Natel, a menor intervenção judicial em questões altamente técnicas e altamente complexas. Observe que, no levantamento prévio que eu fiz feito, temos milhares de ações pleiteando novas tecnologias do SUS, temos ínfimo de ações coletivas. Ou seja, a saúde pública, pese seja uma questão estrutural, ela continua sendo tratada como um direito individual. E isso ocasiona, na minha opinião pelo menos, um maior caos no sistema de saúde pública. Por exemplo, eu me lembro de uma pesquisa que foi realizada no Estado de São Paulo sobre vaga em creche. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo entrou com milhares de ações pleiteando vagas individuais e não tinha uma única ação coletiva a resolver a questão cultural do acesso à vaga, que foi pontuado pelo Dr. Antônio Peleja na questão do estudo, desenvolvido pela envergadura Serli, em que, inclusive, nós discutimos no webinário passado sobre a questão das demandas individuais, compreender que a saúde exige uma atuação não seja unicamente direito individual, mas ela é uma questão muito mais complexa e é uma questão estrutural. De nada adianta uma liminar determinando o ingresso de uma pessoa na UTI, se nós temos outras 50 ou 60, ou enfim, 100 pessoas aguardando vaga, exatamente porque não existem vagas, Então, a questão é sempre uma questão estrutural da saúde pública, que me parece que ainda tem sido pouco discutido e pouco tratado aqui no Brasil. A saúde pública ainda continua sendo tratada, evidentemente, por direito individual. Mas, com essas considerações, eu agradeço a presença de todos, coloquei aqui apenas para fins de reflexão, agradeço a presença do Dr. Antônio Peleja, e passo a palavra ao Natel aí para as considerações finais. Doutor Gerardo, vai abrir para alguma pergunta? Sim, eu coloquei no chat, no sentido
quem tivesse pergunta poderia mandar no chat, mas não recebemos por enquanto. Ok, professores, senhores, eu que agradeço, como eu disse na introdução, essa oportunidade de crescer, de avançar um pouco mais na temática, e com esse webinar eu só me apaixono mais ainda pela temática e percebo, professor Peleja, que a temática escolhida para a minha dissertação foi relevante e fez sentido. O que o professor Gerardo fala aí das ações coletivas na área sanitária é pensar no todo, é pensar em macrojustiça, como eu disse na minha fala. E a questão do não decidir pelo judiciário não significa que ele não vai atuar, mas que ele precisa compreender melhor, ter o maior consenso daquela política de saúde avaliada, respeitar um pouco mais a atuação política, a atuação técnica, e o Tribunal de Contas, que é o órgão técnico que eu trago como referência nessa manhã, é aquele órgão de controle que está todo dia, digamos assim, acompanhando o município, todos os anos, porque as contas públicas são anuais, né? São apreciadas e julgadas anualmente. É aquele órgão que tem um contato muito próximo com essas mazelas na área da saúde. Então, o que eu defendo é isso, essa atuação compartilhada, falar um pouco mais de macrojustiça, essa mudança cultural, como o professor Peleja falou, e aí teremos um sentido mais firme para pensar nessa eficácia. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Gerardo, só se me permite uma última participação. Claro. O Natel falou da importância do trabalho. É muito positivo. Na academia, é óbvio que os jovens são também muito bem-vindos, né? Tem toda a articulação com os professores, com a filosofia, com os estudos, mas, assim, o Natel já ingressou, já é a segunda ou terceira faculdade dele, né? E ingressou no mestrado pela continuidade dos estudos. E é um servidor público. Então, assim, a finalidade também da academia, ela requer, assim, também requer a maturidade. Eu ingressei no mestrado com 42 anos, tá? Depois eu fiz doutorado, agora estou no pós-doutorado, tá? Estou cursando pós-doc. Então, assim, eu vi, Natel, a importância do seu trabalho, porque a academia requer uma interface com universidade e sociedade. Então, o seu trabalho, ele tem uma eficácia muito grande. Nesse mestrado que o Tribunal de Justiça entabulou pela ESMAS, com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e com a FAIP, nós vemos excelentes trabalhos que foram produzidos, do próprio professor, do próprio doutor Gerardo, doutor Agamenon, a questão da discussão do artigo 20 a 23, da lei de introdução ao direito, às normas do direito brasileiro, que versa ali justamente sobre o consequencialismo, a avaliação do consequencialismo das decisões judiciais, o juiz Antônio Marquezine também na mesma linha, o doutor Rodrigo Curva, a questão dos incêndios do Pantanal de 2019, as diversas responsabilidades estatal, a desembargadora Serli, acerca do processo estrutural dialógico, o desembargador Márcio Vidal, acerca dos precedentes na improbidade administrativa, o doutor Bruno de Oliveira Marques, acerca da improbidade administrativa, das modificações da improbidade administrativa e dos instrumentos de combate à corrupção e improbidade administrativa, os novos instrumentos, uma ambiência ali do processo penal, com processo civil, com um microsistema de ações coletivas. Então, assim, nós ficamos muito satisfeitos com os trabalhos desse quilate, o Natel na Universidade Federal de Mato Grosso, esse na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, esses colegas. Então, nós vemos assim, que a universidade está produzindo frutos, nós vemos assim, uma verticalização bastante boa desses magistrados, dessas magistradas, desses servidores públicos, e é necessário, efetivamente, esse aperfeiçoamento do servidor público, dos agentes estatais, e isso é muito bom porque reveste em prol da sociedade. Natel, parabéns, muito obrigado, nós agradecemos muito. Doutor Gerardo, passo a Vossa Excelência a palavra. Também, muito obrigado, Natel, obrigado a todos, e até vamos realizar o plenário
será divulgado na semana. E bom dia a todos. Forte abraço.